Só os feras. E o aniversariante? Ninguém deu parabéns pro cara, pô. Botei no grupo. Muita mensagem hoje. Não, eu dei parabéns sim para ele, só que eu no privado, né? Ah. Às vezes eu dou mais no privado. Então. Da última vez que você deu aula, suas crianças estavam doentes. Você lembra, Wesley? Né? E eles estão doentes hoje de novo, viu? Estão resfriados. Agora é um resfriado. Estão na escola? Não, ó, próximo ano, janeiro. Aí segura ficar doente. Não, escola, entrou na escola, não tem jeito. Porque esse horário é um horário crítico aqui em casa. O pessoal acha que é brincadeira, mas não é não. Você tem 9 funcionários, Wesley. Nada, rapaz. Não, fica uma técnica à noite, né? Fica uma babá à noite, cara. Você tem uma empresa, 9 funcionários dentro de casa. Não, que isso. Não aguento, não. E aí, tem quantos aí já, Fabrício? Tem 13. Tá bom, cara. Vou começar. Tá, então deixa eu apresentar. Boa noite a todos. Obrigado aí pela presença. Temos a honra de ter aqui o Dr. Wesley Araújo, que é cardiologista pelo Instituto Dante Pazanese, especialista em cardiologia intervencionista também pelo Instituto Dante Pazanese, cardiologista da equipe de hemodinâmica lá do Hospital Primavera. Temos um prazer de trazer aí num tema bem interessante, que é TAV, na estenose valvar aórtica bicúspide, e quando indicar. Obrigado, Wesley, pela disponibilidade aí da aula. Boa aula. Boa noite a todos. Obrigado aí, Fabrício, pela introdução. Eu agradeço aí o convite também de discutir com vocês esse tema que é palpitante, esse tema que a gente discutiu um pouco por mensagens, né? Um caso de uma TAV que foi realizada lá no Primavera recentemente, com sucesso, graças a Deus. Foi comandado aí pelo Sérgio, o caso. E aí o Fabrício me convidou para falar um pouco sobre essa entidade, que é a estenose valvar aórtica bicúspide, no contexto da TAV, principalmente quando a gente poderia indicar tal procedimento nesse tipo de anatomia. A gente sabe que a TAV revolucionou a medicina de uma maneira geral, especialmente a medicina cardiovascular, com os trabalhos da série Partner, né? Isso é conhecimento de todos. E devido ao seu baixo risco, ser um procedimento muito menos invasivo que, por exemplo, a troca valvar, né, aórtica, principalmente em pacientes com alto risco cirúrgico, com risco cirúrgico proibitivo, a TAV vem ganhando um espaço cada vez maior, tornando-se, nesse cenário de pacientes de mais alto risco, a terapia de eleição. E por mostrar excelentes resultados e por essa menor invasibilidade, a gente vem tentando expandir essas indicações para outros cenários, como para pacientes de baixo risco cirúrgico, por exemplo, o Partner 3 já mostrou uma equivalência de resultados, né? A não inferioridade da TAV quando comparada à cirurgia nesses pacientes. A gente está expandindo também essa terapia para pacientes com estenose aórtica moderada, com insuficiência cardíaca congestiva, em pacientes selecionados, pacientes com estenose aórtica severa assintomática, já tem trabalhos mostrando talvez um benefício nesse cenário, pacientes com disfunção de prótese valvar,
aórtica cirúrgica, mas já existem relatos de valve em valve de uma TAV já previamente implantada, pacientes com IAO pura, né? E, finalmente, o escopo dessa aula, pacientes com anatomia bicúspide. A válvula aórtica bicúspide talvez seja a doença cardíaca congênita no adulto mais comumente reconhecida. Estima-se uma ocorrência dela em torno de 1 a 2% na população geral. E ela é responsável por mais de 50% das trocas valvares aórticas nos adultos. Então, não é algo pouco frequente no contexto das trocas de válvulas aórticas, né? Cerca de 1/5 das indicações da troca valvar aórtica é dos octogenários. E esse gráfico mostra exatamente isso que eu falei, o quão frequente é essa anatomia bicúspide nos pacientes submetidos à cirurgia de troca valvar. Vejo, senhores, principalmente nessa faixa etária de 30 a 60 anos, mais de 50%, em torno de 60% a 70% dos pacientes, eles apresentam essa anatomia, segundo esse trabalho publicado no Circulation em 2005. Se a gente também considerar os pacientes mais idosos, com 70 anos, 80 anos, também não é tão infrequente assim. Vejam, com 70 anos, a frequência de válvula bicúspide 42%, 80 anos, 28%. A anatomia da válvula bicúspide, ela é bastante interessante. Aqui é um corte anatômico, né, do que o cirurgião vê durante um procedimento cirúrgico, por exemplo. Vejo aqui acima, no item 1, a relação com o tronco da pulmonar. O item 2 aqui mostrando a RAF fundindo o folheto coronariano esquerdo com o folheto coronariano direito, configurando uma válvula bicúspide tipo 1, que eu vou explicar depois. O número 4 mostrando a saída, a origem da coronária esquerda. O item 3 mostrando a origem da coronária direita. A doença valvar bicúspide, ela pode evoluir com algumas complicações. Isso é muito importante a gente guardar na nossa mente. Ela pode evoluir, de uma maneira geral, para uma valvulopatia. E essa valvulopatia, ela pode se manifestar com uma estenose aórtica, pode se manifestar com uma insuficiência aórtica, ela pode predispor o paciente a uma maior taxa de endocardite infecciosa, e essa valvulopatia, logicamente, pode levar o paciente a ter uma disfunção do ventrículo esquerdo. Importante também, como complicações dessa doença valvar bicúspide, é a ortopatia. E a ortopatia pode se manifestar não só com a dilatação da aorta, mas também com aneurisma da aorta e a temida dissecção de aorta, que é uma alteração que pode levar o paciente ao óbito. Então, é importante a gente entender que a doença valvar bicuspídea, ela é complexa e ela envolve várias considerações com relação à sua etiologia, o entendimento da sua morfologia, da hemodinâmica. O diagnóstico envolve imagem, envolve biomarcadores, envolve um estudo genético. Às vezes, esses pacientes, a gente precisa avaliar a família, o tratamento medicamentoso, a cirurgia cardíaca, em alguns pacientes pode precisar de uma TAV, e as complicações que eu já comentei. As peculiaridades principais da doença valvar bicuspídea no contexto da TAV, né? A gente precisa ter um entendimento muito aprofundado da anatomia da válvula bicúspide. A gente precisa entender que até o momento não existem ensaios clínicos randomizados comparando a TAV na bicúspide versus tricúspide. A gente se baseia apenas em resultados de alguns registros.
a gente precisa entender quais são as implicações dessa anatomia na TAV. A gente precisa entender quais são as características de alto risco dessa anatomia para o TAV. Existem também considerações como a gente mede o tamanho da prótese na válvula aórtica bicúspide. Ela não é tão simples quanto na tricúspide. Existem também considerações sobre os distúrbios de condução e o comprimento do septo membranoso, que quanto mais curto o comprimento do septo membranoso, maior a chance de evoluir para distúrbio de condução pós-TAV. A gente sabe que após o septo membranoso existe a bifurcação do feixe de His. Então, quanto mais curto esse septo membranoso, maior chance do paciente evoluir, por exemplo, para um bloqueio atrioventricular total pós-TAV. E algumas direções futuras que a gente pode relatar no final. Agora, o que leva a não ter trabalhos clínicos randomizados nesse contexto? É que a maioria dos pacientes com válvula aórtica bicúspide envolve populações de menor idade, como eu já mostrei. Também são pacientes de menor risco cirúrgico. É mais difícil randomizar essa população. E também pacientes que têm uma anatomia aórtica mais complexa. Até quando a gente leva em consideração alguns registros, a gente observa que a taxa de doença valvar bicúspide nesses registros não chega a ser mais do que 6%. Quando a gente fala em estenose aórtica bicúspide, a classificação mais clássica é a de Sievers, que classifica em 3 tipos. Tipo 0, que é aquela que não existe uma RAF, ela acontece em torno de 14%. A Sievers tipo 1, que ela tem uma RAF, e o mais comumente essa RAF, ela junta os folhetos ali do seio coronariano direito com o seio coronariano esquerdo, como mostra ali a seta no meio. E a Sievers tipo 2, que ela é mais complexa, é quando existem 2 RAFs fundindo os folhetos. Então, a mais comum é a Sievers tipo 1, e já adianto para os senhores que a grande maioria das TAVs em válvula aórtica bicúspide é nesse tipo de anatomia. Existe uma classificação mais aprofundada e mais detalhada, por assim dizer, e que ajuda mais os intervencionistas, que é a de Jalayawi. É uma classificação que envolve a morfologia do folheto e a orientação desse folheto, podendo separar em tricomissural, a bicomissural com uma RAF e a bicomissural sem RAF. Essa bicomissural com RAF corresponde mais àquela Sievers tipo 1, tá? E ela também ajuda a gente a avaliar o grau de calcificação nesse tipo de classificação. Só para conhecimento dos senhores. E quais são as características que desfavorecem a TAV, né, na doença valvar bicúspide? Primeiro, geralmente o paciente com doença valvar bicúspide estenótica, geralmente esses pacientes ele tem um ânulo, um anel valvar mais largo e mais elíptico. Isso pode favorecer uma maior taxa de leak para valvar. Além disso, a distribuição de cálcio é mais assimétrico, geralmente envolve mais os folhetos e a RAF, particularmente ali acima de 4 milímetros do anel. Isso também pode favorecer uma maior taxa de leak para valvar. Existe também uma maior calcificação, a válvula aórtica bicúspide, geralmente ela é mais calcificada, e essa calcificação ela pode ali envolver a via de saída do VE. Então, na hora do implante do TAV, essa calcificação pode romper ali, causar uma ruptura do ventrículo esquerdo ou mesmo uma CIV.
Geralmente, esses pacientes com válvula bicúspide tendem a ter uma altura de coronária mais baixa, e isso faz com que aumente também a taxa de oclusão coronária. Também existe os seios geralmente são mais curtos. Então, essas duas características favorecem a oclusão coronária. Então, todas essas características da doença valvar bicúspide, elas meio que desfavorecem o implante do TAV, dificultam bastante. Além disso, a dilatação da aorta ascendente, a ortopatia, que pode levar à dissecção na hora do implante. Então, todos esses dados, todas essas questões, essas características anatômicas precisam ser exaustivamente analisadas com a angiotomo para que a gente possa predizer qual o risco que esse paciente tem no TAV. Aqui, reforçando o que eu acabei de falar, a válvula aórtica bicúspide geralmente tem um ângulo mais elíptico, tá? Geralmente a calcificação é mais assimétrica dos folhetos e tem a dilatação da aorta. Então, essas características faz com que, na hora que a gente posicione a válvula do TAV, essa válvula pode não ficar muito bem posicionada, e isso pode favorecer, pode dificultar a expansão dessa prótese, e se essa prótese não estiver bem expandida no anel valvar, isso vai favorecer não só o leak paravalvar, e a gente sabe que o paciente que tem um leak paravalvar pós-TAV, ele tem um pior prognóstico, e também essa inadequada expansão e esse inadequado posicionamento por essas características anatômicas citadas pode também favorecer o risco de complicações na aorta, como a dissecção da aorta, calcificação, dilatação da aorta, o ânulo mais elíptico, tudo isso pode levar a uma dissecção da aorta também. Só que, nos últimos anos, com o incremento do conhecimento da anatomia com angiotomo, com a melhoria da técnica, com o melhor preparo da imagem, o melhor conhecimento dessa anatomia pela angiotomografia e com a melhora dos dispositivos, a gente vem tentando, de uma maneira elegante, superar, não vou dizer superar a cirurgia, mas confrontar melhor com a cirurgia nesse cenário. Quando a gente fala da ortopatia, existem várias maneiras da gente avaliar a ortopatia, e hoje existem recursos muito modernos para avaliar a ortopatia na doença valvar bicúspide, tanto com a tomografia quanto a ressonância. Existe hoje ressonâncias com análise de fluxo, a tomografia pode avaliar bem a anatomia, a ressonância pode avaliar o strain regional da aorta, o grau de distensibilidade, alterações de fluxos. Então, o conhecimento da ortopatia também faz parte da avaliação pré-TAV num paciente candidato a mesmo, né? Aqui mostrando os possíveis padrões de aortopatia na doença valvar bicúspide, né? Existe a tipo 1, a tipo 1 é quando envolve a dilatação tubular ali no meio da aorta, geralmente nessa parte convexa da aorta, e pode levar também a uma dilatação leve a moderada da raiz da aorta, mas a tipo 1 envolve basicamente a região tubular da aorta e pode envolver de um grau leve ou moderado a raiz da aorta. A tipo 2 é quando envolve o arco, né? É uma dilatação do arco aórtico, e que pode envolver ou não a região tubular. E a tipo 3, que é lá embaixo, é aquela que envolve isoladamente a raiz da aorta. E esses graus de dilatação, trabalhos mostraram que depende do tipo de válvula aórtica bicúspide
que o paciente possua. Como eu já mostrei, existem vários tipos, tem a classificação de Silvers e a de Jalal, que podem levar graus de RAF de comissura diferentes. Por exemplo, quando o paciente apresenta uma fusão das comissuras do seio coronariano direito com o seio coronariano esquerdo, ele vai levar a um tipo de alteração de fluxo na figura A, que é um fluxo com padrão direito-esquerdo, certo? Que a gente vê que geralmente leva a uma dilatação mais da região tubular da aorta. Já quando a fusão, quando a RAF, ela envolve mais o folheto direito e o não coronariano, veja que é um tipo de fluxo diferente e pode levar a uma dilatação maior ali da região ali do arco aórtico. Então, o padrão de dilatação ela está relacionado ao tipo de válvula aórtica bicúspide. Aqui mostrando também outra forma da gente avaliar essa ressonância com análise de fluxo colorida, mostrando na figura A um paciente com padrão de fluxo normal, na figura B um paciente com uma alteração de fluxo direito e do lado da letra C uma alteração de fluxo esquerdo, seria anti-horário e B mais horário. Então, essa alteração de fluxo está muito relacionado ao tipo de válvula aórtica bicúspide. Uma outra consideração que a gente deve fazer é que trabalhos mostram, alguns trabalhos menores, mostraram que o paciente com estenose aórtica bicúspide, ele tende a ter um septo membranoso mais curto. Vejo na figura do lado esquerdo, exemplificando um paciente com um septo membranoso de 3,5, bem curtinho. Geralmente o ideal é um septo membranoso ali acima de 7,5, de 8 milímetros. Já na figura direita, o paciente com estenose aórtica tricúspide com um septo membranoso muito bom de 9 milímetros. Então, esse paciente com a válvula aórtica bicúspide, com septo mais curto, ele tende a ter um maior distúrbio de condução pós-implante do TAV. E um outro questionamento é como a gente vai medir o tamanho da prótese do paciente com estenose aórtica bicúspide. Hoje em dia, a gente ainda faz como na válvula tricúspide. A gente avalia ou a área ou o perímetro do anel. Tá? A área do anel ela serve para decidir as próteses balão expansível. E o perímetro do anel a gente usa para decidir o tamanho da prótese autoexpansíveis. A gente faz a mesma coisa para a válvula bicúspide. Só que como existem alterações anatômicas na válvula aórtica bicúspide, às vezes você pode ter dilatação ali na raiz da aorta também. Então, trabalhos mostraram que a gente precisa também avaliar a região supraanular, aqueles 4 milímetros acima do anel válvula aórtica, porque ali, alguns trabalhos mostraram que ali seria uma zona de melhor fixação da prótese. Então, o que a gente vem fazendo hoje é analisar, fazer a medida tanto anular quanto supraanular, 4 milímetros, e a gente faz uma média dessas duas medidas para escolher o tamanho da prótese. É um detalhe técnico, mas é importante assim para o conhecimento também dos senhores. E o que os trials, os trabalhos, mostram para a gente? Esse trabalho, publicado em 2018, comparando alguns desfechos do TAV, tanto precoce quanto ali a médio prazo, mostrando que a mortalidade nos dois tipos de anatomia não foi diferente. Então, não há diferença em termos de mortalidade numa TAV de uma válvula bicúspide e uma TAV de uma válvula tricúspide. Com relação ao leak paravalvar mais acima, mostrando que houve uma maior taxa de leak paravalvar na TAV no paciente da anatomia bicuspídia,
como eu já expliquei, os motivos anatômicos para isso, e também uma maior taxa de conversão para cirurgia na anatomia bicuspídea quando comparada à tricúspide. Com relação ao sucesso do dispositivo, a maior taxa do sucesso do procedimento foi com a válvula tricúspide. Não houve diferença com relação ao implante de marca-passo, apesar daquela tendência de ter um septo membranoso menor, mas esse trabalho não mostrou diferença em termos de marca-passo entre as duas anatomias, no TAV. Com relação a complicações hemorrágicas, não houve diferença, e de complicação vascular maior, não houve diferença no ATAV, tanto bicúspide quanto tricúspide, até porque não há mudança em relação ao acesso. Essa meta-análise mostrou, publicada em 2019, como no trabalho anterior, que há uma maior taxa de regurgitação valvar, pelo menos moderada, na válvula bicúspide, ou seja, foi mais favorável nesse quesito o TAV na válvula tricúspide. A incidência de marca-passo não houve diferença entre as duas anatomias. A mortalidade ali em 30 dias, a mortalidade precoce, também não houve diferença entre os dois tipos de anatomia. E a mortalidade ali a médio prazo, entre 1 ano e 2 anos, também não houve diferença entre os dois tipos de válvula, bicúspide versus tricúspide. Esse trabalho também comparando a TAV nos dois tipos de anatomia com relação ao desfecho de mortalidade ou AVC, usando especificamente a prótese balão expansível já de última geração, a SAPIEN 3, com a média de idade dos pacientes de 74 anos e um STS ali moderado, em torno de 5, não houve diferença nem no quesito de mortalidade por todas as causas e nem na questão de AVC, com a SAPIEN 3. Já com a outra prótese, que é a prótese autoexpansível Evolute R ou Pro, que são duas próteses, uma de segunda e uma de terceira geração, é um registro americano, publicado em 2020, também um paciente com STS de 5,3, ali risco moderado, uma média de idade de 73 anos, semelhante à do registro da SAPIEN 3, mostrou que a mortalidade em 30 dias não houve diferença, 2,6% versus 1,7%, e de AVC também em 30 dias, 3,4% versus 2,7%, um P não significativo. Então, tanto no registro da prótese SAPIEN 3, quanto da Evolute R e Evolute Pro, não houve diferença em termos de mortalidade de AVC. Esse trabalho foi do Partner 3, no registro só levando em consideração a válvula bicúspide, publicado no TVT em 2021, agora em julho, nesse cenário, bicuspídio versus tricuspídio, não houve diferença nesse desfecho composto de morte, AVC ou rehospitalização. Vejam que em 12 meses, 1 ano, a taxa desses eventos foi de em torno de 11%, na bicúspide e 10,2% na tricúspide, sem diferença significativa. Lembrando que o Partner 3 usou a prótese SAPIEN 3, balão expansivo. Já esse também, publicado também nesse mesmo evento, TVT 2021, em Miami, a prótese Evolute, também em pacientes de baixo risco, na válvula bicúspide, não houve diferença entre os dois tipos de prótese. E esse trabalho é um trabalho clássico, mostrando a taxa de complicações do procedimento do TAV. Vejam, a coluna em vermelho são aqueles pacientes com a válvula aórtica bicúspide, e em azul a válvula aórtica tricúspide. Quando a gente compara as próteses de geração
mais precoce, como a Sapien XT e a Covalve, a TAV, com essas próteses na válvula bicúspide, apresentou uma maior taxa de conversão para a cirurgia, uma maior taxa de uma necessidade de uma segunda prótese, de um implante de uma segunda prótese durante o TAV, uma maior taxa de leak para-valvar e uma maior taxa de insucesso do procedimento, de uma maneira significativa. Mas quando a gente compara com os dispositivos de última geração, não houve diferença significativa em nenhum desses critérios. Leak para-valvar, não houve tanta necessidade de implante de uma segunda prótese, não houve tanta taxa de conversão para a cirurgia, então os resultados melhoraram muito. Mas vejam que os resultados melhoraram não só para a válvula bicúspide, melhoraram também para a válvula tricúspide. Se a gente comparar as colunas, a gente observa muito bem isso. Isso porque a gente foi ganhando maior conhecimento na técnica do implante. Hoje a gente tenta implantes mais altos para evitar distúrbio de condução. A gente consegue evitar mais oclusão da coronária com algumas técnicas. Hoje a gente tem uma menor taxa de leak para-valvar porque essas próteses mais novas apresentam geralmente uma saia ali que evita esse leak. Então, a melhora da técnica, do planejamento e dos dispositivos ajudaram a diminuir essas complicações, tanto na bicúspide quanto na tricúspide. E o guideline americano de 2020 coloca como nível de recomendação 2B e evidência B a gente fazer o TAV numa anatomia bicúspide naqueles pacientes sintomáticos, obviamente com estenose severa, pode ser uma alternativa à cirurgia, né, levando em consideração riscos, levando em consideração valores, preferências, e também em centros que tenham capacidade para tanto um procedimento de um TAV, quanto para um procedimento cirúrgico nesse cenário. O guideline europeu, ele não coloca assim com muita especificidade a indicação na válvula bicúspide. Então, isso aqui é um slide, algo que é da minha mente, né, baseado um pouco no que há de evidência. Quando é que a gente indica uma troca valvar aórtica no paciente com estenose valvar aórtica bicúspide? A gente tem que primeiro, como a válvula tricúspide, a mesma coisa, a gente precisa ver a indicação de uma troca valvar como se fosse uma tricúspide, a mesma coisa. Paciente com sintomas, pacientes com disfunção, pacientes muito sintomáticos. Se sim, a gente pergunta, existe a ortopatia ali considerável nesse paciente ou não? Se ele não tiver a ortopatia, a gente faz uma outra pergunta. Esse paciente tem algum impedimento para a troca valvar aórtica cirúrgica? Se sim, a gente faz uma outra pergunta. É factível e relativamente seguro a troca valvar aórtica percutânea? Aí sim, a gente pode pensar em fazer o TAV nesse paciente. Concluindo e deixando bem claro, a cirurgia é o padrão ouro no tratamento da estenose valvar aórtica bicúspide. Lembrando aos senhores que esses pacientes são pacientes geralmente mais jovens e de mais baixo risco cirúrgico. A maioria desses pacientes apresentam um risco cirúrgico baixo. Mas a TAV, ela é factível e segura após a gente ter refinado a técnica, após a gente ter melhorado os conhecimentos de imagem, do planejamento,
depois das melhoras desses dispositivos, os dispositivos mais modernos ajudaram a diminuir as complicações, mas a gente apenas indica a TAV após um detalhado análise clínica e anatômica, preferencialmente com o Heart Team. E é muito importante que a gente possa evoluir para trabalhos clínicos randomizados, para que a gente possa ter mais segurança e mais embasamento na indicação do TAV na estenose valvar aórtica bicúspide. Então, eu agradeço a oportunidade, aí espero ter ajudado um pouco a esclarecer esse assunto, e aí eu estou aberto à discussão. Muito bom, Wesley, excelente aula, bem completa. É um tema realmente bem, né, desafiador, onde as evidências são, né, pequenas, né, não tem trabalhos randomizados. Vou começar a pergunta, Wesley. Existe uma tendência das próteses balão expansível ser melhores ou não? Como é que você escolhe? Tem alguma questão anatômica que você escolheria entre um balão expansível ou uma prótese autoexpansível nesses pacientes com uma estenose aórtica bicúspide? É uma pergunta muito boa, né? Eu acho que isso depende muito, Fabrício, das características anatômicas que eu falei, né? A possibilidade de haver uma oclusão coronária, a gente vai preferir mais uma prótese ou outra, o grau de calcificação na via de saída, a gente sabe que a balão expansível ela tem uma maior taxa de ruptura do VE, também o tamanho do anel, porque a depender do tamanho do anel, às vezes esses pacientes, como eu falei, eles têm anéis tão grandes que às vezes dificulta a escolha de uma prótese ou de outra. Então, assim, não existe diferença de uma prótese ser melhor do que a outra. Vai depender das características anatômicas, das possíveis complicações que possam ocorrer nesse procedimento. Aí a gente vai, sim, decidir qual a melhor prótese, né? Perfeito. Acho que o Sérgio saiu, eu ia pedir para ele comentar o caso dele, porque ele escolheu fazer TAV no paciente dele, mas acho que ele acabou caindo ou saiu. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Fala, Eduardo. Abre o microfone, Eduardo. Boa noite a todos. Parabéns, Wesley, pela aula. Boa noite. Sempre muito didática e foi bem didática e bem elucidou bastante, né, em relação ao tratamento da válvula bicúspide. Apesar de, como o Fabrício falou, temos ainda poucas evidências. Um ponto que eu queria colocar, além da evolução das próteses e da curva de aprendizado, é a questão da durabilidade. Se hoje você se incomoda, que a maioria desses pacientes estão em torno ainda da quinta, sexta década de vida, né? Se hoje você se incomoda, né, em relação a colocar uma válvula em pacientes mais jovens, né? Nós temos trabalhos mais recentes e também um dos objetivos da minha pesquisa de doutorado, a aferição da durabilidade tardia dessas biopróteses colocadas por catéter. Eu queria que você comentasse um pouco a respeito dessa questão da durabilidade, que é uma coisa que a gente pensa quando vai indicar para um paciente mais jovem que tem válvula aórtica bicúspide. Excelente questionamento aí, Eduardo. Quando a gente fala da válvula aórtica tricúspide, a gente já sabe que a durabilidade é boa, né, da válvula tricúspide. Já temos muitos anos aí corridos aí das primeiras próteses e a durabilidade é pouco. Muito se estuda sobre trombose, né, das próteses, do TAV, até a terapêutica, qual vai ser a melhor. A gente já tem realmente assim uma indicação que pacientes sem coronariopatia e sem indicação de anticoagulação, deixar um antiplaquetário é indicado, mas ainda não fechou totalmente essa questão. Mas com relação à válvula tricúspide, me preocupa sim bastante a durabilidade. Como você bem falou, são pacientes jovens. A gente tem que garantir um implante perfeito.
Por quê? Porque o cirurgião, ele está com a peça anatômica na mão dele. Então, ele consegue posicionar a prótese de uma maneira perfeita, evitando que a prótese oclua a coronária. Então, é 100% de chance de não ocluir a coronária. Já no abicúspide, a gente não tem 100% de certeza, né? Então, eu acho que a durabilidade é importante. São pacientes jovens e, com certeza, podem evoluir para uma aterosclerose, uma necessidade de abordar uma coronária. Então, para a gente evoluir para uma válvula bicúspide, a gente tem que ter muita solidez de conseguir manter durabilidade e reacessar a coronária. Os acessos coronarianos, a gente está evoluindo muito, porque as próteses hoje, ela consegue fazer um implante comissural que os pontos que poderiam ocluir, a gente consegue posicionar de uma forma que não, esses pinos, né, não ocluam a coronária. Mas existe esse risco ainda de ocluir a coronária. Então, a gente tem que evoluir muito, realmente, na válvula. Ainda me incomoda, eu não indicaria, assim, num paciente ainda de baixo risco, mesmo sem a ortopatia, fazer um TAV numa válvula bicúspide. Não indicaria. Só indicaria realmente pacientes com uma contraindicação à cirurgia, com alto risco cirúrgico, que não tem uma ortopatia significativa, né? E que o risco não seja muito grande, né, do TAV. Eu acho que é mais ou menos isso. Lembrando também que, além desse aspecto que você bem colocou, da preocupação do paciente mais jovem com os ossos coronarianos, para os ossos coronarianos ficarem futuramente acessíveis para uma intervenção percutânea, a outra questão que a gente também pode colocar para o pessoal que faz a parte clínica é a possibilidade futura de um valve-valve, que também é uma experiência que vem crescendo, né? Então, o paciente que coloca uma vez um TAV aos 50, aos 60 anos, ele não está com o seu prognóstico selado em relação ao novo tratamento percutâneo. Tem essa possibilidade futura de o valve-valve, como nós já tivemos experiência aqui no nosso estado. Você já fez os primeiros casos aí, nós tivemos a experiência com os casos de valve-valve. Né? Não fecha a possibilidade para uma segunda intervenção percutânea. Verdade. Obrigado. Perfeito. Obrigado, acho que tem Daniel e doutora Joselina. Doutora Joselina. Boa noite a todos. Boa noite, eu doutora gostaria aqui de parabenizar o doutor Fabrício aí. Muito bom essa iniciativa das reuniões de primavera. E esse tema de hoje é um tema muito apaixonante, né? Muito apaixonante. As aulas de doutor Welles são maravilhosas, os slides bem organizados, ele tem uma forma de falar extremamente didática, né? E até o Macedo aqui está preso aqui, escutando o doutor Wesley. E aí comentou, não sabia que o Wesley falava tão bem. Eu digo, pois é, ele fala muito bem. Então, daí eu gostaria de parabenizar todos pela iniciativa e comentar que a questão da tecnologia, da intervenção, é apaixonante, né? E nós estamos no doutorado de Eduardo fazendo a análise, né, da durabilidade das próteses, da TAV, e a válvula aórtica bicúspide é o futuro, né, para a gente pensar nisso, né? Como disse o Ed, o paciente hoje ainda é cirúrgico, né? Mas tudo evolui, né? Tudo evolui. E o paciente é de baixo risco cirúrgico, ainda vale a pena a gente fazer a cirurgia. Mas, assim, no decorrer dos anos, né, esses pacientes cirúrgicos vão terminar fazendo a prótese e na frente vai precisar de uma valve-in-valve, né? E o futuro cada vez está mais ligado à tecnologia não invasiva. Então, para as novas gerações ficarem bem atentas, isso é muito importante, né? Muito importante mesmo. E também, como eu falei hoje até lá no HU, é o diagnóstico, né, da válvula aórtica bicúspide. E eu sempre estou falando sobre isso nos ambulatórios, né? Que é preciso que a nova geração conheça que isso existe, né? Porque muitas vezes os alunos não sabem que isso existe, entendeu? Quando a gente fala sobre válvula aórtica bicúspide,
e é uma doença congênita do adulto, é a doença congênita mais comum do adulto, eu sempre chamo muita atenção, porque com a história da TAV, a válvula aórtica bicúspide ficou mais na visibilidade, né, na visibilidade das pessoas que precisam entender que isso existe, né, porque não é só cardiologia, né, tem o aluno, né, o recém-formado, o clínico, que precisa entender que o paciente é assintomático e ele, quando tem o primeiro sintoma, já pode ser portador de uma válvula aórtica bicúspide, até para encaminhá-lo para um cardiologista, porque eles não sabem que isso existe, entendeu? Então, com essa história da TAV da intervenção, abriu-se uma janela muito importante para esses pacientes congênitos adultos, e que a gente precisa repetir isso bastante nos ambulatórios, para os alunos. Eu acho que a gente investir na juventude, na primeira geração, na segunda geração, é bem interessante, para que essa visibilidade aumente cada vez mais para as cardiopatias congênitas. Então, gostaria de parabenizá-los. Obrigado. Em função disso, certo? Muito obrigada aí. Daniel Pio, fazer algum comentário aí da análise da angiotomo. Não sei se foi Daniel Pio que fez a análise do caso aí de Sérgio, que Sérgio fez recentemente. Microfone aí, Pio. Daniel? Daniel Pio? O microfone está fechado. Na verdade, estou enfrentando problemas aqui com a internet, estou tentando ver se ela estabiliza, mas está me escutando, Fabrício? Perfeito. Estamos. Pronto. Parabéns, suas aulas, como disse a doutora Joselina, muito boas, como sempre. Tá? Uma das perguntas que eu ia fazer, Eduardo já respondeu, que era sobre a questão dos pacientes serem mais jovens para esse tipo de padrão, como é que você encarava isso? De certa forma, você já respondeu já. E, bem, aproveitando, uma outra pergunta, é que eu tenho me deparado com alguns pedidos com relação a isso. Como é que você encara pós-feito TAV nesse paciente com válvula bicúspide, o acompanhamento além da questão ecocardiográfica? Você costuma pedir também uma nova avaliação de tomografia mais tardiamente, ou você acompanha apenas com o ecocardiograma, e aí se precisar realmente fazer um valve-em-valve, aí sim lança a mão? Acompanhamento rotineiro com tomo pós-TAV, a gente não... A gente não faz. A gente não faz. Realmente o acompanhamento é com eco, né? Geralmente a gente faz com um mês, 6 meses e 12 anos, né? Ali na janela de até 1 ano, né? Agora, não se Wesley. Ficou sem som, né? Aí a resposta do Wesley. Travou aí ver se ele volta. O Daniel, enquanto o Wesley não volta, uma coisa interessante do acompanhamento nesses pacientes é exatamente a presença do leak paravalvar, o leak paraprotético. Essa é uma preocupação que impacta diretamente na durabilidade, porque um dos mecanismos de degeneração tardia e de disfunção dessas próteses é a presença desse vazamento, né, que favorece a perda da válvula e favorece complicações, inclusive infecciosas, como a endocardite. Então, se no paciente com válvula tricúspide a gente faz esse segmento, no paciente com prótese bicúspide, ter esse cuidado exatamente observando a evolução do leak, como se comporta o leak paraprotético, que às vezes, imediatamente após o procedimento, com as próteses de nitinol autoexpansíveis, pode ter uma graduação do leak maior e que no segmento esse leak pode ser reduzido. Então, é um aspecto também muito importante
no paciente com a válvula bicúspide, porque ele tem uma alteração da conformação da aorta, do tamanho da aorta, e a prótese pode ficar mal adaptada e dar esse vazamento. Aqui caiu a minha... Caiu aqui a minha... o computador, acho que deu algum problema, não sei. De repente ele desligou. Mas acho que o Eduardo falou aí do eco, das questões de observar o leak, né, que afeta a durabilidade. Então, a tomografia realmente não tem indicação de rotina. Talvez alguns casos assim que você tenha uma suspeita que possa ter uma trombose da prótese, ou o paciente possa estar evoluindo com alguma aortopatia associada, né, durante a progressão, porque, veja, a alteração de fluxo, apesar de você ter corrigido a estenose valvar bicúspide, ela ainda pode estar, a ortopatia ainda pode estar evoluindo, né? Então, no contexto específico da prótese, nem tanto, mas na avaliação da ortopatia, eu acho que a tomografia é importante aí no paciente e alguns quando você tem uma suspeita de uma trombose, né? Mas aí você vai ter dados ecocardiográficos e clínicos que podem te ajudar nesse raciocínio aí. Só completando, o Eduardo e você também, Wesley, responderam muito bem minha dúvida. Exatamente era essa a minha preocupação. Os pedidos que eu encontrei para avaliar era realmente dentro da preocupação da ortopatia, que a gente sabe da relação entre a válvula bicúspide e realmente as alterações na aorta. E aí sempre me envia esse pedido para avaliar um pouco depois do TAV sobre essa questão de como estava a ortopatia do paciente. Eu queria saber se vocês tinham algum outro pensamento que, claro, sempre ouvindo vocês, para a gente da Angiotomo, é interessante porque sempre tenta responder as dúvidas de vocês, né? E eu queria saber se isso era uma coisa, como é que vocês encaravam isso, mas vocês responderam, foram bem claros, agradeço as dúvidas. Isso é uma coisa interessante, a gente está evoluindo para o tratamento da dilatação aórtica cada vez com um grau de dilatação menor. Então, às vezes, com doenças congênitas da aorta, né, você, às vezes, recomenda-se o tratamento endovascular, né, no caso, dessa ortopatia, de uma maneira mais precoce, né? Então, às vezes, ali com certeza, com valores de 4,5, você já pode, com certeza, pensar no tratamento desse aneurisma aí da aorta. Né, Fabrício? Fabrício sabe tudo aí desse tema aí também. Então, qual o valor, Fabrício, que você pensaria? Assim, na minha mente, eu coloco assim que se eu pegar um paciente candidato ao TAV numa bicúspide, se ele tiver um valor acima de 4,5, né, ou 45 milímetros, eu praticamente contraindicaria o TAV nesse caso, né? Mas, assim, a gente sabe que é uma doença congênita, então qual o valor, assim, mais ou menos, de dilatação que você acha preocupante para um TAV, por exemplo, numa bicúspide? Eu acredito 45, Wesley, mas se eu não me engano, tem alguma doença do colágeno em que você pensaria em 40. Eu acho que é Marfan. Marfan ou Ehlers-Danlos, talvez. Eu acho que é outra, que eu não lembro o nome. Então, tem alguma doença do colágeno em que você, né, pensaria em um diâmetro até menor, se eu não me engano, 40 milímetros. Acho que o Luiz Flávio quer falar e depois a doutora Joselina de novo. Luiz. Olá. Parabéns, Wesley. Obrigado aí, Luiz. Boa noite. Excelente aula. Acho que a tendência realmente é evoluir, a evolução dos materiais, né, da técnica e da curva de aprendizado, a tendência é que a gente comece a ver cada vez mais pacientes se beneficiando com a TAV, né? Eu, na condição de médico de pós-operatório, ter um paciente idoso que vai ter troca de válvula, naturalmente, né? Então, assim, eu fiquei com uma dúvida aqui em relação a esse implante, quando o Pio perguntou sobre o acompanhamento com a angiotomo, é o seguinte, a presença da prótese já deve gerar um monte de artefatos ali na angiotomografia. É factível fazer esse acompanhamento
para indicar uma válvula em valve com a tomografia? É a primeira pergunta. A segunda pergunta aí eu acho que Pio pode responder. Essas próteses, esses pacientes com essas próteses podem ir para ressonância. E a terceira é se existe alguma dificuldade ou se vocês precisam entrar com catéteres diferentes na situação de precisar fazer uma coronariografia. Luiz, excelentes perguntas. E perguntas difíceis, viu, cara? Você tá... A primeira pergunta, sim, é factível e a gente faz isso tranquilamente, análise para um valve-em-valve no TAV. A gente faz isso. Existem parâmetros específicos, não prejudica a análise, só muda um pouco um pouco como é que a gente faz essa análise para calcular, por exemplo, a altura das coronárias. Mas o mais importante, Luiz, é ver qual foi o tipo de prótese, né, que foi utilizada, porque hoje a gente tem aplicativos que mostram as próteses, mostram as alturas dessas próteses, que tipo de prótese se é com stent, se é stentless. Então, isso tudo é importante para a análise do TAV. Algumas próteses a gente não consegue fazer um valve-em-valve e outras a gente consegue, e a gente usa os dados dessas próteses e os aplicativos ajudam para poder fazer os cálculos aí de qual prótese a gente vai utilizar. Porque cada prótese tem um tamanho interno, tem um tamanho externo, pode ser com stent, sem stent, externo ou interno. Então, esses dados são importantes saber. O mais importante é ver qual foi a prótese que foi utilizada. Mas sim, é factível fazer análise para um valve-em-valve. Com relação a acesso de coronária, catéteres específicos, realmente a gente muda um pouco o tipo de catéter para fazer uma coronariografia no pós-TAV, mas isso depende também do tipo de prótese, se a gente vai acessar pela parede mais interna da aorta ou pela parede externa da aorta. Então, de uma maneira geral, a gente usa, às vezes, catéteres mais curtos ou mais longos, né, a depender da prótese, mas não é uma mudança assim, muito radical no cateterismo, não. Assim, mas existe realmente, assim, depende muito da prótese, né, e depende muito da anatomia, por assim dizer. Eu não tenho tanta experiência assim, Luiz, porque eu nunca fiz um cateterismo pós-TAV, né? Mas o que eu sei é que nas próteses de primeira geração havia uma dificuldade maior de acesso coronário do que hoje. Hoje as próteses mudaram um pouco, o implante mudou um pouco. Então eu sei que hoje a gente consegue acessar as coronárias em mais de 85%, mas pode ter um caso ou outro que gere uma dificuldade. Não sei se Eduardo tem alguma experiência em acesso coronário aí pós-TAV, poderia falar alguma coisa sobre isso. A segunda pergunta acho que ficou para o Pio, né? Pio caiu. Pio caiu. Mas eu acho que a Erika está aí. Não, era sobre se essas próteses, se os pacientes que usam essas próteses podem fazer ressonância. Então, Wesley, na verdade a pergunta sobre a coronária é isso, né? Que a gente vai, assim, primeiro que atualmente os pacientes que vão para a TAV são justamente os idosos que têm maior risco de infarto, né? E a gente vai, de qualquer forma, evoluir para uma tendência de você implantar TAV em pacientes de menor risco e tal, e que vão ficar mais tempo com prótese e com a possibilidade de infartar também, né? A pergunta era sobre isso, sobre dificuldade de acesso e inclusive de passar guia, stent e tudo mais. Bom, se o Pio não tiver aí, tudo bem, não tem problema. Depois eu tiro essa dúvida com ele. Obrigado, então. Hein? Doutora Joselina, quer falar? O microfone está fechado. Só acrescentar isso. Eu estava até aqui procurando, que eu anotei, inclusive, o último
diretriz da Sociedade Americana de Ecocardiografia em relação à dilatação da aorta ascendente. Eu fiz uma anotação, porque eu estou fazendo nos laudos agora, em relação à superfície corpórea, né? A gente faz o cálculo que eles publicaram e a gente já está usando. Eu até anotei, eu estava aqui procurando nas minhas agentes, para dizer exatamente o valor, mas essa semana eu já usei, que é você calcular, fazer a medida no eco da aorta ascendente e colocar na tabelazinha que eles publicaram o sexo do paciente e a superfície corpórea, e aí tem um X que é você considera dilatado ou não, entendeu? E eu só me lembro bem que eu coloquei no laudo dessa semana que é acima de 2,7 para o homem, quando você divide o que você encontra aí pela superfície corpórea, mas eu não tenho todos os dados, inclusive da mulher. Mas é uma coisa que a gente está começando a fazer. Em vez de colocar uma medida fixa, 4,5, 4,3, essas coisas, calcular caso a caso pela superfície corpórea do paciente e pelo sexo, em relação à dilatação. Só isso, é uma coisa que a gente está começando a fazer agora. Só para deixar registrada essa novidade aí dessa medida da aorta ascendente, que o Colégio Americano de Ecocardiografia fez essa publicação esse ano. Só isso. Perfeito, doutora Joselina. Alguém mais para a gente encerrar? Acho que tem 1 hora aí de aula. Agradecer ao Wesley pela disponibilidade aí do tempo dele, de ter colaborado um pouco aí do conhecimento, com um tema bem desafiador, é um procedimento bem desafiador, com vários detalhes técnicos, né? Que a tendência, com certeza, é avançar cada vez mais, como a TAV vem avançando. Eu queria Roberto Cardoso aqui para poder defender a parte cirúrgica, mas acho que ele não conseguiu entrar. E obrigado a todos aí pela presença. Um abraço. Um abraço, obrigado. Tchau, tchau.